Fala dentista, beleza? Essa aula que você vai assistir aqui, ela é uma aula que é do Academy Dentista de Sucesso, mas eu decidi disponibilizar ela exclusiva de forma gratuita aqui para você assistir no YouTube e aprender esse conteúdo. Então, bons estudos, não esquece de curtir se você gostar do conteúdo e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho e vamos que vamos para a aula. Nessa aula, eu vou ensinar vocês como fazer o cálculo de doses anestésicas de uma forma muito mais simples, tá? Então a gente vai entender nessa aula quais dados a gente precisa saber, como a gente calcula a dose do sal anestésico, como calcula a dose do vasoconstritor e como que a gente vai converter isso em tubetes. Vamos entender sobre isso? Então vamos começar lá. Bom, primeiramente, quais dados importantes a gente precisa saber? Porque a gente vai fazer uma conta. A gente tem uma fórmula, só que para a fórmula funcionar, a gente tem que colocar dados nessa fórmula, tá? Lembrando lá do ensino médio, né? De equação de primeiro grau, de segundo grau. Fica tranquilo que não é nada disso. Aqui a gente só vai dividir e multiplicar uma coisa ou outra. É super simples, tá? Mas quais são os dados importantes para a gente saber? O primeiro dado, ele vem do paciente. O dado do paciente é o peso dele, tá? A gente tem que saber o peso dele, tá? Nem sempre a gente consegue saber o peso, mas a gente consegue deduzir. Se o paciente conseguir dizer o peso exato dele, beleza. Se ele não souber, a gente deduz. Pô, esse paciente aqui tem cara de ter mais ou menos uns 70 quilos. Pô, esse paciente aqui tem cara de ter uns 90 quilos. Pô, esse paciente tem cara de ter 50 quilos. A gente consegue deduzir, não vai ter tanta diferença assim, tá? A gente chuta para menos. Se o cara parece ter 90, fala que é 80, porque você tem uma margem de segurança de 10 quilos, tá? Se parece ter 60, pensa em 50, que aí você vai ficar tudo certo, tá bom? Dado do sal anestésico, a gente vai ter 3 dados importantes aqui. A dose máxima por quilo, ou seja, como todo medicamento, a farmácia que produziu, né, esse medicamento, ela tem recomendações de dose máxima. Aí o anestésico, ele tem essa recomendação de dose máxima por quilo. Então, como é que funciona? Ah, o meu anestésico você pode usar tantas miligramas por quilo. Aí você vai multiplicar por quantos quilos o paciente tem. A gente vai chegar lá, tá? Outra dose máxima que o fabricante dá é a dose máxima incondicional. Ou seja, você pode dar X miligramas por quilo. Mas a dose independente do peso do paciente não pode passar 400 miligramas, 500 miligramas. Ou seja, vamos dizer que o paciente pese 150 quilos e na minha conta a dose máxima por quilo dele falou que nele eu posso administrar, sei lá, 700 miligramas. Só que a dose máxima incondicional do que o fabricante recomenda para mim é 400. Então eu vou seguir como base 400 e não 750, que foi a que deu no cálculo desse paciente. Por mais que a dele ele suporte mais, eu vou respeitar a dose máxima incondicional do fabricante. A quantidade, quantos miligramas de sal tem em um tubete, isso eu ensinei vocês a descobrirem na aula passada. Aqui, ó, esse aqui tem 36 miligramas, esse aqui tem 54 miligramas, esse aqui tem 72 miligramas, mas a gente vai seguir como base 36 miligramas, que é o mais comum. Mas você pode trocar essa informação no cálculo a qualquer momento que você quiser, tá bom? Dados do vasoconstritor. A gente vai ver só a concentração desse vasoconstritor no tubete. É 1 para 200 mil? É 1 para 100 mil? É 1 para 50 mil? Lembra, é uma parte a cada 200 mil gotinhas. Uma gotinha a cada 100 mil gotinhas. Uma gotinha a cada 50 mil gotinhas. Você concorda comigo que uma gotinha em 50 mil gotinhas de soro é mais concentrado que uma gotinha em 200 mil gotinhas? Pensa comigo. Se eu tenho um pote com 200 mil ml de água, eu vou lá e pingo uma gotinha de óleo. Esse óleo vai ficar bem diluído. Não vai diluir, né? Mas vai ficar, ele vai ser um pedacinho bem pequenininho. Agora, se eu tenho um mesmo pote, só que dessa vez ao invés de eu ter 200 mil ml de água, eu vou ter 50 mil ml, ou seja, é 4 vezes menos água, tá? Eu tenho menos água agora. E eu pingo a mesma gotinha de óleo. Essa gotinha de óleo vai parecer maior nesse líquido, nessa água, não vai? Então, isso leva a gente a entender que aquilo ali está mais concentrado. Tá? Então, quanto menor isso daqui, mais concentração de vasoconstritor tem.
Quanto maior esse número, menor a concentração desse vasoconstritor. Porque esse número grandão aqui, ele é referente ao solvente, tá? O número 1 é referente ao vasoconstritor. Eu tenho um vasoconstritor a cada 200 mil gotinhas de solvente. Beleza? Show! Vamos que vamos então. E aí, gente, eu peguei uma tabela. Essa tabela eu peguei da apostila do curso de Cirurgia e Traumatologia Maxilofacial da UFRGS, tá? Da Telesaúde, um curso online gratuito que tem. E eu peguei ela para a gente estudar. E aqui nessa tabela ela fala, por exemplo, a solução anestésica com, sem vasoconstritor. Aqui a gente vai, por enquanto, vamos esquecer o vasoconstritor. Mas aqui o fabricante fala a dose máxima em miligrama por quilo daquele sal. Então, por exemplo, a lidocaína com vaso, ele fala que a gente pode usar aqui de 6,6 a 7 miligramas por quilo de paciente. Porém, a dose máxima que ele fala é 500 miligramas. Aí vem aquele caso, se o paciente pesa 160 quilos e o cálculo dele passou de 500 miligramas, eu vou usar 500 miligramas, eu não vou usar o que está acima disso, tá? Porém, cada anestésico tem um. Esse aqui é 6.6, esse aqui é 4.5, esse aqui é 6.6, 6.6, esse aqui é 6.0, 6.0, 7.0, 1.3, 3. Aqui é 500, 300, 400, 400, 400, 500, 500, 90, 175. Nossa, Bruno, eu preciso decorar essa tabela toda? Não, porque você é aluno Academy tem vantagens. Eu peguei essa tabela e o que eu fiz? Eu peguei a média mínima desses anestésicos. Eu falei, cara, como é que eu posso facilitar a minha vida e a vida dos meus alunos na clínica? Porque a gente não vai chegar lá, estou usando prilocaína com vasoconstritor, então eu vou ter que usar 6 mg por quilo, 400 mg de dose. O paciente não pode com prilocaína, então agora eu vou usar bupivacaína com vaso, então eu tenho que lembrar que eu tenho que usar 1,3 mg por quilo e 90 mg é a dose máxima. Não. Você não vai fazer isso. Pera aí rapidinho, eu sei que você está no meio da aula, mas eu vim aqui só pedir um favor para você. Você está gostando dessa aula? Então clica no gostei aqui. Se você ainda não se inscreveu, cara, você vai ficar perdendo conteúdo aqui do canal. Clica aqui em se inscrever, ativa o sininho para você receber o lembrete dos próximos conteúdos, tá bom? Então, bora voltar para a aula. Eu vim aqui, eu fiz o quê? Eu vi quais que mais se repetem. Ó, lidocaína é 6, entendeu? A sem vaso é 4, então ela não se repete tanto. A MEP é 6, MEP é 6, prilocaína é 6, prilocaína é 6, articaína é 7, é um pouquinho acima, beleza. Articaína é 7, um pouquinho acima, BUP é 1, tá? E 3, 1 e 3, o BUP aqui tá no 3, né? A dose máxima aqui é 3, então vamos levar como 3. O que eu fiz? Eu fiz uma média dos que mais se repetem. Então a média da maioria, eu deduzi o quê? 6 mg por quilo. Por que 6 mg? O menor de todos aqui, excluindo bupivacaína, excluindo lidocaína sem vaso, o menor de todos é 6. Tá? Então, se eu administrar até 6 mg na prilocaína, eu não vou ter problema. Se eu administrar até 6 mg de lidocaína com vaso, que ela suporta mais, eu também não vou ter problema. Eu estou com uma margem de segurança. Eu estou administrando menos do que o máximo recomendado, entendeu? Então eu tenho uma margem de segurança. E a mesma coisa eu fiz na dose máxima total, excluindo bupivacaína e lidocaína sem vaso. Peguei o menor, que é 400. Então, independente de qualquer uma que eu estou usando, se eu respeitar essa média de 400 mg de dose máxima, vai dar tudo certo. E vocês vão ver, gente, que isso aqui não tem tanto peso. Bruno, mas vai ficar incerto 400 mg, sendo que eu posso usar 500. Cara, você vai ver que a gente não chega a usar nem 400 mg. Eu acho que uma cirurgia a gente usa 100 mg e olhe lá. Tá? Então isso aqui é muito acima, vocês não vão nem chegar a usar isso tudo. Tá? Então, como vocês não vão nem chegar a usar isso tudo, eu peguei o menor, que aí a gente já tira esse desencargo de consciência da gente de dar problema por intoxicação. Tá? Porém, a gente não viu a lidocaína e a bupivacaína, então elas vão ter que ser separadas. Então a lidocaína sem vaso, a média dela vai ser 4,5 e 300 mg de dose máxima. E as bupivacaínas com e sem vaso, eu peguei a média de dose máxima 3 mg, tá? Das duas aqui, tá? E 200 mg, tá? Então essas duas aqui a gente vai decorar, a gente vai ter que decorar assim, decoreba mesmo. Então, por exemplo, a média da maioria é 400. Eu diminuo sempre 100. Então, 300, 100, 200.
A média por quilo eu diminuo 1,5. Então, de 6 eu vou para 4,5. De 4,5 eu diminuo 1,5, eu vou para 3. Super simples, né, gente? Então, é essa média que a gente vai usar. Só que, mais especificamente, a gente vai usar só essa média. Então, essa média eu preciso que você decore. 6 mg por quilo e 400 mg de dose máxima, beleza? Agora, a gente vai para os vasos constritores. A mesma coisa, a tabela da mesma apostila do FRGS, do curso de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Tá? E eu fiz a mesma coisa. Eu peguei, bom, aqui ele faz o quê? Ele fala a quantidade máxima de tubetes para cada vasoconstritor e cada concentração. Por exemplo, eu tenho a adrenalina, que é a epinefrina, de 1 para 50 mil, de 1 para 100 mil, de 1 para 200 mil, tem a noradrenalina, tananã, e assim por diante. E ele fala a quantidade máxima de tubetes para pacientes saudáveis e a quantidade máxima de tubetes para pacientes cardiopatas, tá? Aí o que eu fiz? Peguei o menor de todos. Então, por exemplo, a concentração de 1 para 50 mil, eu tenho a da adrenalina e da noradrenalina. Da adrenalina é 5, da nora é 9. Se eu usar 5, eu tô de boa, porque eu não extravasei a de nora. Então, eu peguei a 5 como base. Então, toda vez que eu ver um anestésico que tem a concentração de 1 para 50 mil, posso usar no máximo 5 tubetes por paciente. E para paciente que tem problema sistêmico, cardiopata, vamos colocar esses aqui também, diabéticos, hipertireoidismo também, vamos colocar esses caras aqui. A gente vai dividir sempre por 5. Então, um paciente saudável, eu uso 5 tubetes. Um paciente comprometido sistemicamente, eu divido isso por 5. Eu tenho que usar uma dose 5 vezes menor. Então, vai ser 1 tubete. Tá bom? Nessa concentração de 1 para 50 mil, que é uma concentração bem forte. Num tubete que é de 1 para 100 mil, que geralmente é o mais comum que a gente encontra, a gente pode usar até 10 tubetes para o paciente saudável. Porque, ó, 1 para 100 aqui, eu peguei é 11 e a nora é 18. Então, vamos desencarte com isso e a gente coloca 10, que é a menor de todas, tá? Então, 10 tubetes para o paciente saudável. Paciente comprometido, divido por 5. Então, 2 tubetes. Beleza? 1 para 200 mil. Peguei aqui a adrenalina 1 para 200, ela deixa eu usar 22 tubetes. Aí não tem outra, né? Não tem outra. Então a gente pegou 20 tubetes como base, deixou uma margem de erro para menos. Divido por 5, eu vou poder usar 4 tubetes da concentração de 1 para 200 mil em paciente que tem problema sistêmico. Beleza? E olha só que interessante. Aqui eu coloquei as médias, a gente vai fazer uns exemplos de cálculos agora, para a gente fixar o que a gente está estudando até agora. Porque até agora eu só falei dados, eu não falei como é que faz as contas, né? Agora eu vou falar como é que faz. Aí já para vocês terem como lembrar aqui, vocês vão falar assim, cara, Bruno, mas como é que eu vou lembrar que o 1 para 50 mil eu vou usar 5 tubetes? Como que eu vou usar lembrar que 1 para 100 mil eu posso usar 10 tubetes? Você vai vir aqui, ó. Tá, ó. O que eu fiz? Eu deixei em amarelinho aqui, ó, de propósito para você. O próprio tubete fala para você. Tá? O tubete que tem a concentração de 1 para 50 mil, você pega o primeiro número aqui, ó, 5. Vai dizer que você pode usar 5 tubetes. Aí você divide por 5 se o paciente for comprometido sistemicamente. 1 para 100 mil, você vai pegar os dois numerozinhos aqui, ó, o 10. 10 tubetes. Ou divide por 5 se for paciente comprometido. 1 para 200 mil, você vai pegar os dois primeiros números aqui, ó, 20 tubetes. Ou, se divide por 5, você vai ter o valor de tubetes para pacientes comprometidos. Tá? Lembrando, essa concentração é somente relacionada aos vasos constritores. Tá? Você não vai falar assim, se o tubete é 1 para 100, eu posso usar 10 tubetes. Então, vou usar 10 tubetes no paciente que tem 40 quilos, que tem 60 quilos, que tem 80 quilos, que tem 100 quilos. Não. Agora, a gente precisa saber quantos tubetes eu posso usar em relação ao sal anestésico, em relação ao quilo do paciente, ao peso em quilo dele. Tá? E aí, a gente vai vir. Então, eu peguei aqui um exemplo A. É um paciente saudável, não tem comprometimento sistêmico e o dado de peso dele é 60 quilos. Como que a gente vai fazer esse cálculo? O que eu quero descobrir aqui? Eu quero descobrir, a primeira parte dessa conta é quantos miligramas de sal anestésico eu posso usar nesse paciente de 60 quilos, que é saudável. Aí qual que é o cálculo? Eu vou vir aqui, ó, quantas miligramas por quilo na média lá eu posso usar? 6. Então vou colocar 6. E eu vou multiplicar pelo peso do paciente. Por quê? Não é 6 miligramas por quilo? Então, quantos quilos o paciente tem? 60. Então, vai ser 6 vezes 60. Com isso, eu vou ter a dose máxima que aquele paciente consegue aguentar de sal anestésico.
Aí eu multipliquei esse valor, eu achei 360 miligramas. 360 miligramas está abaixo da dose máxima recomendada pelo fabricante. Então eu vou usar o que está abaixo, 360. Beleza? Então beleza, agora eu descobri que nesse paciente eu posso usar 360 miligramas. Mas cara, todo dentista, ele não chega assim um pro outro e fala, pô, fiz uma cirurgia ontem e usei 220 miligramas no paciente de anestésico. Pô, fiz a cirurgia, usei 350 miligramas de anestésico. Pô, fiz a cirurgia, usei 80 miligramas de anestésico. Você não ouve falar isso. Como é que a gente fala pro outro dentista, como é que fala pro paciente a quantidade de anestésico que a gente vai usar? Usei 2 tubetes. Pô, fiz uma cirurgia ontem, usei 3 tubetes. Pô, usei 4 tubetes. E aí a gente vai ter que fazer o quê, então? Converter esse valor de miligrama em tubetes. E qual que é o cálculo que a gente faz isso? A gente vai pegar esse valor total e vai dividir pela quantidade de miligramas de sal que tem um tubete. Lembra que eu falei? Quer ver? Vamos voltar aqui. Ó. Lembra que eu falei que a maioria dos tubetes tem 36 miligramas? Olha lá. Ó. Esse aqui tem 36 miligramas, esse tem 36. Então a gente vai usar como base 36 miligramas. Mas se você está usando, por exemplo, a articaína, que tem 72 miligramas, é só você vir no vidrinho e ver que é 72 miligramas. Tá? Aí ao invés de você colocar aqui, ó, nesse exemplo, ao invés de você colocar 36 aqui, você vai colocar 72. Se a concentração do seu tubete que está usando for 54, você vai colocar 54 aqui. Tá? Por que eu peguei 36? Porque é o mais comum, a lidocaína 2%, é o 36 miligramas. Então é o que mais a gente vai usar, então ela serve ali para bastante coisa e dá para a gente ter como referência. Pode usar o 36 miligramas para tudo, sem dó, que você não vai ter problema. Confia em mim, porque esse cálculo aqui, ele fala para a gente, olha só, se eu dividir 360 miligramas por 36 miligramas, ele fala que eu posso usar 10 tubetes anestésicos nesse paciente. Cara, eu nunca vou precisar usar 10 tubetes num paciente para fazer um procedimento odontológico. A não ser que vai ser, por exemplo, um protocolo de implante total. E olhe lá, tá? Porque eu conheço especialista em implante que consegue fazer um protocolo todo, cara, com 3, 4 tubetes no máximo, tá? Então, assim, você nunca vai chegar a 10 tubetes. Se você tá chegando perto de 10 tubetes, alguma coisa está errada. Você está errando técnica anestésica, você está tentando anestesiar onde está inflamado, então você não vai aumentar a quantidade, você vai corrigir a técnica que você está fazendo errada, tá bom? É isso, então pode usar 36 miligramas que está tranquilo. E aí o tubete que eu estou usando, ele tem a concentração de vasoconstritor de 1 para 200 mil. Faltou um zerinho aqui, tá, gente? Mas é 1 para 200 mil. Pô, então vamos lá. Para o sal anestésico, eu posso usar 10 tubetes. Para o vasoconstritor, eu posso usar 20 tubetes. Qual que eu vou escolher agora? Eu vou usar 20 tubetes ou 10 tubetes? Sempre vou usar a menor quantidade. Por quê? Se eu uso 10 tubetes, eu vou estar dentro do meu nível do sal anestésico e não vou estar provocando intoxicação por causa do vasoconstritor. Agora, se eu uso 20 tubetes, eu não vou estar causando intoxicação pelo vasoconstritor, mas eu vou estar causando intoxicação por causa do sal anestésico. A gente não quer causar intoxicação, então a gente vai usar o menor dos dois, que é o quê? 10. Vou escolher o menor e 10. Beleza? Esse foi o exemplo A. Agora o exemplo B a gente vai repetir, você vai ver que é a mesma coisa, só vai mudar os dados. Agora é um paciente que ele é saudável, mas ele pesa 80 quilos. Então vamos lá. Vai pegar 6 miligramas por quilo, vai multiplicar pelo peso do paciente, e isso vai me dar a dose máxima que aquele paciente aguenta daquele sal anestésico. Fiz o cálculo, deu 480 miligramas. Opa! A dose passou a dose máxima recomendada pelo fabricante. A dose máxima recomendada pelo fabricante é 400 miligramas. Então eu não vou usar 480. Eu vou usar 400 miligramas. Sempre que o valor passar de 400, que é a dose máxima, você vai usar 400. Tá? E aí você vai multiplicar 400, vai dividir, 400 dividido por 36 para você saber quantos tubetes representam essa miligrama. 11 tubetes. Tá? Ah, agora eu estou usando um tubete que é a concentração de vasoconstritor de 1 para 50 mil. 1 para 50 mil ele deixa eu usar 5 tubetes, porque é um paciente saudável. E agora, qual que eu vou usar? 5 tubetes ou 11 tubetes? Se eu usar 11 tubetes, eu vou estar dentro da minha margem de segurança de sal anestésico, mas eu vou estar intoxicando meu paciente de vasoconstritor.
Se eu usar 5 tubetes, eu não vou estar intoxicando meu paciente de vasoconstritor, vou estar dentro da segurança e vou estar dentro da segurança do sal também. Então eu escolho sempre o menor, vou usar 5 tubetes. Beleza? Outro exemplo. Agora, o exemplo C é um paciente que ele é comprometido. Então, o paciente comprometido sistemicamente, a gente não vai usar essa numeração. A gente vai ter que dividir por 5. Então, a gente vai usar esse valor aqui para vasoconstritores, tá? Peso do paciente, 75 quilos. Pego 6 miligramas por quilo, multiplico por 75, vou descobrir a dose máxima que ele aguenta. Opa, 450. Extravasou a dose, né, recomendada máxima pelo fabricante. Então, eu vou seguir 400 como base. 400 dividido por 36 dá 11 tubetes. Agora eu estou usando um tubete de concentração de vasoconstritor de 1 para 200 mil. Só que ele é um paciente comprometido sistemicamente. Então eu vou usar o quê? 4 tubetes no máximo. Opa, então agora eu tenho 11 tubetes e 4 tubetes. Qual que eu escolho? O menor dos dois. Então eu vou escolher o valor menor e vou usar só 4 tubetes, tá bom? Exemplo D, paciente comprometido, só que agora pesa 50 quilos. Vai pegar 6 miligramas vezes o peso do paciente. Isso vai me dar a dose máxima que aquele paciente aguenta de sal anestésico. Pô, 300 miligramas está abaixo da dose máxima. Então eu vou usar sempre o menor, 300 miligramas. 300 miligramas dividido por 36 miligramas, que é a quantidade de sal anestésico que tem no meu tubete, me disse que eu posso usar 8,3 tubetes. Beleza. Estou usando um tubete que ele tem a concentração de 1 para 100 mil de vasoconstritor. Só que é um paciente comprometido. Então eu venho aqui, ó, 1 para 100 mil é comprometido, eu vou usar só 2 tubetes. Então eu tenho agora dois valores, 8 tubetes e 2 tubetes. Eu escolho quem? Sempre o menor. Então vou escolher o valor menor, seja 2 tubetes. Tá bom? Gente, Bruno, eu consigo fazer um tratamento endodôntico de molares inferiores com 2 tubetes. Polpa viva. Tá? Então assim, é raro eu usar... Cara, eu acho que o maior procedimento que eu já fiz na minha boca, assim, na boca dos pacientes, foi usando 3 tubetes. Não passa disso, gente, não passa. Então, olha só como é que é, assim, absurda, a diferença é muito grande, tá? Tem um buco que eu trabalhei com ele, que eu auxiliei ele tirava os 4 sisos do paciente com 4 tubetes só. Sabe o que ele fazia? Meio tubete aqui, meio tubete aqui. Aqui foi 1, né? Dava 3/4 de um tubete no alveolar inferior, depositava o restante no lingual. Aqui matava mais um tubete. Mesma coisa do outro lado. Então até agora foi 3 tubetes. Ele pegava mais um tubete para fazer os palatinos maiores e os bucais. Acabou, 4 tubetes, anestesiou tudo, fazia a extração numa boa. Tá bom? Então, gente, é super simples. Olha só como é que é fácil. Eu simplifiquei a vida de vocês. Eu fiz uma média aqui, tá? Ah, Bruno, estou usando uma bupivacaína agora. Não estou usando os outros anestésicos, é uma bupivacaína. Aí o que você vai fazer? Ao invés de você multiplicar por 6 aqui, o peso do paciente, você vai multiplicar por 3. Vai multiplicar por 3. E se extravasar 200 miligramas, você vai usar 200 miligramas como base. Tá bom? Aqui, os vasoconstritores, você vai respeitar a mesma coisa. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então aqui a gente encerra a nossa aula. Tá? Se tiver alguma dúvida, pode consultar a tabelinha aqui na aula. Ó. Pode consultar a tabelinha aqui na aula, voltar que você consulta, se quiser anotar, tá bom? Espero que você tenha gostado do conteúdo dessa aula, espero que você tenha aprendido. Aqui eu vou deixar um outro vídeo sugestivo para você estudar, outros conteúdos aqui do canal, beleza? Não esquece que todo sábado às 3 horas a gente faz uma live 100% online gratuita aqui, que eu te ensino também outros assuntos da odontologia. Você pode receber o lembrete dessas lives clicando no link que está na descrição. Valeu, te vejo na próxima aula.